2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Abre aí. 2 Pedro, capítulo de número 3, no versículo de número 8. 2 Pedro, capítulo de número 3, no versículo de número 8. À medida que você for encontrando, diga aleluia, amém, diga glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Feche teus olhos, Pai, fale conosco através da sua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ser ministrados, edificados pelo Senhor nessa noite. Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito de Deus com muita liberdade, trabalhe em nosso meio, opere em nosso meio. Aonde o Espírito de Deus está, existe liberdade. O Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E que a sua palavra hoje, Senhor, ela possa consolar, ela possa exortar, ela possa edificar os corações. Nós queremos receber do Senhor, somente do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. O texto que eu li diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. É de conhecimento de todos que Deus, Ele é diferente de nós. O ser humano, ele está limitado ao tempo e está limitado ao espaço. Por isso que o ser humano, ele sempre diz: se eu pudesse voltar no tempo, tudo seria diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria as mesmas coisas, eu não cometeria os mesmos erros, eu não cometeria as mesmas falhas. Se eu pudesse voltar no tempo, tudo seria diferente. Mas a verdade fácil de entender é que não é possível voltar no tempo. O que passou, já passou. E serviu para você de lição, trouxe para você aprendizado, tornou-se para você experiência. Agora, Deus, diferente de nós, Ele é atemporal. Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso a épocas, a gerações, a milênios. Deus não está preso ao tempo. Na verdade, Ele é o Senhor do tempo. A vinda de Cristo à terra dividiu a história em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus é o único que pode transformar a história. Eu vou repetir isso: Jesus é o único que pode transformar a história. Ele é o único capaz de transformar, de mudar a história da sua vida. Jesus, ele faz isso, ele transforma o ontem em nunca. Eu vou repetir para você glorificar a Deus: Jesus transforma o ontem em nunca. Bispo, para que esse negócio de glorificar a Deus? Porque a Bíblia fala sobre isso, que você fortalece a sua fé glorificando a Deus. Então, quando eu estou pregando a palavra, exerça isso. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém. Eu recebo, tomo posse, eu aproprio. Então Jesus transforma o ontem em nunca. Veja o que a palavra do Senhor diz. Miqueias capítulo 7,
versículo 19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A oportunidade perdida, o erro cometido, a palavra que foi mal dita, ou qualquer outro pesar, assombra a vida de muitas pessoas, assombra a vida de muitas pessoas. Aquilo que foi cometido, aquilo que foi realizado, os pecados, os erros, transgressões, iniquidades, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, assola muitos, é como um verme. Existem pessoas que não conseguem dormir, que não têm uma noite de sono, não têm paz, porque o passado vem como um fantasma, o passado perturba, vem acusações, e o inimigo tenta de todas as maneiras defraudar, ferir, machucar, pressionar. Mas guarde essa palavra no seu coração: Jesus é o único que pode mudar a sua vida, apagando o passado ao lhe perdoar os pecados. A palavra do Senhor diz, Isaías capítulo 43, versículo 25: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ah, não, você vai ter que reagir. Eu vou repetir isso aqui: e dos teus pecados eu não me lembro. Quem fala é o Senhor. Isso. Ele diz que não se lembrará dos teus pecados. Mas bispo, como que vai ser no céu? O livro da minha vida, que vai falar sobre a minha vida, como ficará a parte dos pecados? Ficará em branco, não terá nada escrito lá, porque ele já lançou no mar do esquecimento, e ele não vai se lembrar mais. Mas bispo, dizem por aí fora no mundo que vai ter um telão com a nossa vida, com aquilo que a gente fez. Na parte dos pecados vai ficar em branco, não vai ter nada, porque ele não se lembra mais. Ele quer escrever uma nova história na sua vida hoje. É por isso que ele te dá uma nova oportunidade, uma nova chance, para tudo ser diferente. João capítulo 4 fala dessa história. Jesus, ele chega até um poço de Jacó. Lá tinha uma mulher essa samaritana. Cristo aproxima e fala assim: dá-me um pouco de beber, dá-me um pouco dessa água. Ela se espanta, ela assusta e fala: como assim? Você é judeu, eu sou samaritana, a gente não conversa, a gente não tem diálogo, como assim você me pede água? E Jesus, ele vai desconstruindo as ideologias daquela mulher, vai gerando cura e restauração para aquele coração que se encontrava dilacerado, ferido, machucado. Cristo fala assim: olha, mulher, tu não sabe quem está falando, porque ela fala assim: mas quem é você?
Como você pode me pedir água? Ele fala: se tu soubesse quem eu sou, era você que me pediria água, e eu te daria água que jorra para a vida eterna. Cristo continua a conversa e fala: vai lá, chama teu marido. E ela olha assim e fala: como assim, marido? Pois é, tu já teve 5, e aquele que você tem hoje não está nada bem, está tudo bagunçado dentro de você. Lá na sua casa está uma grande bagunça, não é? Aí ela fala assim: eu vejo que tu és profeta, existe algo diferente em você. Aí ela fala: mas me diga, onde se deve adorar? Porque os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, os samaritanos falam que tem que adorar aqui no monte. Mas onde é? Monte Jerusalém? Jerusalém ou monte? Aí Cristo fala: minha filha, é o seguinte, mas hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a esses que assim o adorem. Ele é espírito, e importa que quem vai adorá-lo, adore em espírito. Não é a geografia, não é Jerusalém, não é no monte, mas é em espírito e em verdade. Adoração é uma condição do coração. Nós nos voltamos a Ele completamente. Eu vou resumir essa história. Jesus apaga o passado dessa mulher. Eu vou repetir: Jesus apaga o passado dessa mulher e libera uma palavra sobre ela, para ela ir. E quando ela foi, diz a palavra de Deus que uma cidade inteira foi ganha, uma cidade inteira foi evangelizada através dessa mulher. Deus, Ele gosta disso. No capítulo de número 8 de João, todos conhecem o texto, fala a mulher que foi pega na hora do adultério. Imagina a cena, imagina a cena. A mulher foi pega em adultério. Pegam ela, os fariseus, e levam até quem? Levam até quem? Levam até Jesus. Lá estava Jesus, rabiscando o chão. De repente chegou e fala assim: Jesus, olha aqui, foi pego em adultério. Olha aqui, Jesus, Moisés ensina que tem que apedrejar. Vai fazer o quê? Aí Jesus olha assim e fala o seguinte: quem aqui não tiver pecado, que lance uma pedra sobre ela. E aí diz o texto que começou dos mais velhos, sempre aos mais velhos. O bom senso vem sempre dos mais velhos. Dos mais velhos foi largando a pedra e foi saindo de um por um. De repente ela olha e vê que não tem ninguém. Estava ela e Jesus. Aí Jesus, o único perfeito, o único sem pecados, o único que nasceu sem pecados, ele olha para essa mulher, o único que poderia julgá-la, que poderia condená-la. Ele fala assim: mulher, olha em sua volta, não tem ninguém, nem eu, que sou o único santo e perfeito, tenho algo contra você. Vai e não peques mais. Jesus apaga o passado dessa mulher que foi pega em adultério, porque Jesus transforma o ontem em nunca. Quando nós aceitamos o convite de Cristo, o tempo de ignorância ele é apagado da nossa história, e nós recebemos uma nova chance de começar uma nova vida. Diz a Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura. Não, vamos lá, mais forte. Nova criatura, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez. Não diga forte, se fez novo. É o que Jesus faz. Embora a gente tenha facilidade em lembrar dos defeitos, a gente tenha facilidade
em lembrar de situações que foram de dor e sofrimento, Cristo é diferente, porque Ele se esquece dos nossos pecados quando nós nos arrependemos. Então não importa o que passou, não importa o que aconteceu, Jesus hoje te dá uma nova chance. Não importa como você entrou aqui, não importa a maneira que você entrou aqui, nenhum pecado que você cometeu é maior do que a graça de Deus que está disponível para você essa noite. Deixa eu ministrar isso sobre a sua vida. Existe graça de Deus sobre você, existe graça de Deus sobre a sua casa, existe graça de Deus sobre a sua família, existe graça que se manifesta sobre nós. Graça de Deus, graça de Deus. Cristo faz do ontem nunca, mas Cristo, Ele faz do amanhã agora. Só teve um aleluia, eu vou repetir: Cristo faz do amanhã agora. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu vou repetir, vou enfatizar: Ele chama à existência as coisas que não, o sonho distante, a possibilidade remota, a expectativa frustrada, Deus pode realizar. Aonde existe vida, existe esperança. E Deus tem um futuro de esperança para você. Vou repetir: Ele tem um futuro de esperança para você. O seu futuro é lindo, o seu futuro é maravilhoso, o seu futuro é abençoado. Ele tem um futuro incrível para você. É o que Ele quer fazer. O que o Espírito Santo nos fala é que muita gente deixou de projetar, muita gente deixou de planejar, muita gente parou de sonhar com o futuro, porque na trajetória, no caminho, houve frustração, houve queda, os joelhos se feriram, as mãos se feriram. Muitas pessoas sonhavam em empreender, sonhavam em ter um negócio, uma empresa, mas passou o tempo, foram tantas frustrações, tantos negócios fechados, que hoje não sonham mais, que hoje não projetam mais, que hoje não conseguem mais enxergar o futuro brilhante que Deus preparou, o futuro incrível que Deus preparou. Gente que sonhava em viajar o mundo inteiro, sonhava em ter passaportes carimbados, sonhavam em falar vários idiomas, em ter vários diplomas. Passou o tempo, não sonham mais, não tem mais expectativa, não tem mais um projeto, porque o tempo passou e veio feridas. O tempo passou e eles se sabotaram. O tempo passou e eles de fato se encontram em uma terrível limitação, se encontram dentro de uma jaula. Mas eu vou ser profeta de Deus para alguém aqui agora. Hoje esta jaula, ela será despedaçada em nome de Jesus Cristo, e você vai voar, você vai romper de forma sobrenatural. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmos, de número 37, versos 23 e 24. Sempre que um pastor fala salmo, já percebeu que ele fala números? Salmos de número 37, por quê? Porque em salmos não tem capítulos, só tem números. Por quê? Porque são hinos, são poesias, são cânticos, então não são capítulos, são números. Salmo de número 37, versos 23 e 24 diz assim: os passos de um homem bom
são confirmados pelo Senhor, e Ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Pelo amor de Deus. Ainda que caia, não ficará prostrado, não ficará prostrado, não ficará prostrado, porque o Senhor te sustenta com a sua mão.